Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Divida por Zero. E hoje eu vou te explicar aqui agora como interpretar gráficos da maneira correta. No caso, gráficos de funções, mas isso serve para literalmente qualquer gráfico, porque no final das contas, todo gráficozinho ele tem o mesmo propósito, beleza? Então, se você chegou aqui no canal agora e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. E além disso, esse vídeo foi sugerido por vocês nas minhas outras redes sociais, ou seja, não esqueça de seguir a gente também nas outras redes sociais, principalmente no Instagram e no TikTok, beleza? Mas majoritariamente no Instagram, inclusive esse vídeo de hoje foi sugerido por um seguidor meu no Instagram, vou estar colocando o arroba dele aqui na tela. E os links para os nossos perfis em todas as nossas redes sociais estão aí na descrição e os arrobas sempre aqui na tela, beleza? Não esqueça de seguir a gente lá, porque a gente tem um contato mais direto, é melhor, é muito mais próximo, a gente consegue conversar de uma maneira muito mais próxima, você consegue sugerir temas de vídeo, tirar dúvida comigo, do jeito muito mais rápido, muito mais fácil do que o YouTube, beleza? Então vamos lá. Galera, o que é esse vídeo de hoje? Inclusive, eu peço perdão por não estar no meu fundo preto, é que nesse site aqui a versão dark dele fica muito feia e eu não quero deixar vocês com essa experiência, ok? Primeira coisa, o que a gente tem que analisar aqui? Sobre o que é esse vídeo? Esse vídeo é sobre interpretação de gráficos. Ou seja, eu vou pegar e vou mostrar a estrutura de um gráfico e como você interpretar os valores que estão dentro deles. Eu vou usar dois exemplos aqui. Nesse primeiro é uma função de primeiro grau, enquanto nesse segundo é uma função de segundo grau. Beleza? Então eu coloquei nesse slide aqui porque ele é fenomenal para explicar esse tipo de coisa. Belezinha? Então já peço perdão por não estar no fundo preto, mas eu garanto que não vai ter problema, vocês vão sair daqui aprendendo. Galera, primeira coisa, o que é uma funçãozinha? Eu vou dar uma recapitulada básica no que é uma função. Uma função, ela serve para pegar determinada quantidade de parâmetro, ou seja, determinado valorzinho de x aqui, para deixar mais fácil, um determinado input de dados, né? E sair com algum output, ou seja, sair com um outro valor de dado diferente. Beleza? Não necessariamente vai ser diferente, mas vai transformar esse dado que você pegou ali, que no caso é o nosso valor de x, e vai fazer umas operações com ele, ó, tá vendo? Ó? 2x mais 1, então depois disso vai te devolver um valor novo, beleza? Um valor, inclusive, às vezes pode ser igual, mas enfim, não entra no mérito. Ok? Isso é uma função. É para isso que existem as funções. Para você pegar um valor e devolver depois um valor novo a partir de transformações dentro delas. Ok? Então, o que a gente pode fazer? Toda função a gente pode representar por meio de um gráfico. E o que raios é um gráfico? O gráfico ele é somente a disposição dos inputs e dos outputs da função. O que isso significa? Esse eixo aqui, é o eixo que está deitado, digamos assim, o eixo na horizontal, ele significa o eixo dos seus inputs, ou seja, o eixo dos seus valores de x, enquanto o eixo que está na vertical significa os seus outputs, ou seja, os resultados das suas operações para quando o x tomar aquele determinado valor. Beleza? E ele pode aqui assumir várias coisas. Por exemplo, nessa função aqui eu estou pegando o x, duplicando ele, somando 1. Enquanto nessa outra eu estou botando ele ao quadrado, subtraindo com 10 vezes o valor, somando 24. Tipo, você pode ter funções dos mais diversos tipos possíveis. Eu peguei esses dois para ficar mais fácil. O que eu quero chegar com isso? Galera, então, a gente já descobriu aqui agora que o eixo aqui, ó, o eixo horizontal é o eixo dos x, né? E o eixo vertical é o eixo dos y's. É esquisito, mas é isso mesmo. E toda funçãozinha ela vai ter o seu respectivo gráfico, ok? Então vamos lá, vamos estudar primeiro esse gráfico aqui e o que ele diz para gente. Gráficozinho de uma função do primeiro grau. Vamos supor que eu peça para vocês, galera, quando o nosso x for zero, ou seja, quando a gente tiver nada de input, quando o nosso input estiver zerado, qual que vai ser o valor de y? Ou seja, qual que vai ser o output da nossa função, o resultado dela. Se a gente fizer a conta, vai ficar aqui f de zero é igual a 2 vezes zero mais 1. 2 vezes zero é zero, f de zero então é igual a 1. E é exatamente o que acontece aqui nesse gráfico. Olha que legal. Quando o x for zero, presta atenção que no eixo aqui, no eixo do x, não tem nada, é zero, beleza? Então o y dele respectivo é 1. Olha que legal. E eles formam, por conta disso, o que a gente chama de par ordenado. Par ordenado é essa representaçãozinha aqui, são esses dois valores que representam primeiro o valor de x e depois o valor de y de uma determinada função. Beleza? Então, se eu perguntar para você agora, qual o valor de y,
quando x for menos 0,5. O que você tem que fazer? Você pode colocar o menos 0,5 aqui, realizar essa conta e descobrir o valor de y. Mas se eu te desse só o gráfico, que você ia ter que fazer? Opa, o menos 0,5 no x, ele está aqui, ó, é essa coordenada. E para quando? Ele for, o x for igual a menos 0,5, nesse caso o y aqui vai valer zero. Beleza? Ó, por quê? Porque não tem nada subindo e nem nada descendo. Ok? Você tem que sempre fazer essa pergunta. Opa, no caso do x ser, por exemplo, 0,5, para a gente fazer um contraste aqui legal, nesse caso eu não consigo achar esse ponto justamente onde está o próprio nosso 0,5. Eu tenho que falar, putz, ok, essa reta tá lá para cima, meu irmão. Olha aqui, ela tá lá em cima. E aí eu tenho que pegar e falar, opa, beleza, ela tá aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Vamos subindo, vamos subindo, subindo. Tá, agora a gente procura aqui, ó, o x valendo 0,5. Quanto que vale o y? 2. Tá vendo, ó? Ó, olha que legal. É o conjunto de pares ordenados que a gente tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando x for 0,5, o nosso y dessa função vale 2. Ok? É isso, ó. É basicamente isso o que ele representa, beleza? Então, se eu chegasse, por exemplo, com esses dois pontos para vocês e falar, ó, galera, qual que é o valor de y quando x é zero? Aí você pensa, pô, beleza, o x é zero. Onde que está o nosso valor de y? Onde está o ponto, o resto do ponto que vai cortar essa bendita dessa retona aqui? Ou tá aqui em cima, é o 1. Né? Por quê? Porque eu não estou indo nada para o lado direito, nada para o lado esquerdo. Eu só estou indo para cima ou para baixo para achar o valor de y. Beleza? A mesma coisa nessa função de segundo grau. Olha que interessante. Se eu tiver, por exemplo, esses valores aqui, ó, x igual a 6 e x igual a 4. Eu falo, acha os valores de y. O que você precisa fazer? Opa, vamos olhar aqui. Para o x igual a 6, a função está passando aqui nele, né? É exatamente esse ponto. Ou seja, você está indo para cima ou para baixo? Você não está indo nada para cima e nada para baixo quando o x for 6. Você não precisa fazer isso, porque o x já está diretamente aqui. Então, nesse ponto, o seu valor de y é zero, assim como o 4 também. Olha que legal. Nesses dois pontos, você tem que, para tanto x igual a 6 e tanto x igual a 4, o valor respectivo de y é igual a zero. E para você sempre nunca mais esquecer como você olha isso na hora de interpretar um gráfico, pensa comigo, fala, beleza, agora vamos achar o valor para quando x nesse gráfico for 5. Aí tem 5 aqui, ó. Beleza. Tem a reta passando aqui. A reta não. Tem a função aqui passando aqui, no caso dessa curva, essa parábola. Não, ela não está passando aqui. Então isso significa que o y, nessa ocasião, ele não é igual a zero. Beleza? Ele não está projetado aqui sobre o nosso eixo x. Então o que você tem que fazer? Eu vou olhar para cima. Tem como eu chegar no valor de y olhando para cima? Não. Então eu vou vir aqui para baixo. Ok? Ó. Opa, vindo aqui para baixo, tem um valor. Então você segue, você faz essa retinha aqui e você vai descobrir que para essa função específica que a gente tem aqui, para quando x for 5, y é igual a menos 1. Beleza? Esse é o sistema de coordenadas. Olha que interessante. Se a gente for pegar os dois eixos, o x é 5 e o y é menos 1. Ou seja, você vem até aqui, você vai 5 unidades para a direita e cai uma no final. Aí você para aqui, ó. É basicamente isso. Beleza? Isso serve para você interpretar qualquer outro tipo de função e assim, enfim, qualquer coisa do tipo. Vou pegar outro cenário aqui para vocês. Agora, eu quero quando o valor de x for igual a zero. Pela função é muito fácil de colocar, porque você zeraria todos esses termos aqui e sobraria o 24. Então você descobre para quando o x for zero, y é igual a 24. Mas se eu te desse esse gráfico aqui, ó, você teria que olhar meio que na unha. Aí você percebe, pô, se o x é zero, ele não está indo nem para a direita nem para a esquerda aqui no gráfico, correto? Pô, legal. Então ele está justamente aqui, ó, nesse pontinho zero. Ele está para cima ou para baixo? Ele está para cima nesse caso. Pô, então vamos ver o valor dele. Olha que legal, a gente descobriu que para x igual a zero, y é igual a 24, mesma coisa que a gente tinha achado nessa função aqui. Então, aqui isso funciona do mesmo jeito. Se eu quiser perguntar para vocês, pô, quanto que vale o y sendo o x igual a zero nessa função aqui, sem olhar e sem fazer conta nessa função. Você pensa, pô, legal, se o x é zero, ele não foi nem um pouco para a direita, nem um pouco para a esquerda, ele só pode subir ou descer. Beleza, se ele só pode subir ou descer, a gente olha isso. No x igual a zero, tá aqui, ó, nosso x igual a zero. Ele está subindo ou está descendo? Nesse caso aqui, ó, o ponto nosso para quando o x for zero, ele está subindo. Então eu olho aqui, qual que é esse ponto? Ah, nessa função é 1. Oh, e por que é 1? Porque se eu jogar aqui o x igual a zero nessa função, vai zerar esse termo e vai ficar que o f de zero é igual a 1. Beleza? Então, essa aula de hoje é muito fácil, muito simples. É basicamente como você interpreta gráficos, beleza? Então, lembra sempre de uma coisa. Se você for achar o valor de x, sempre olha para a direita ou para a esquerda. Se for achar o valor de y, sempre vai para cima ou para baixo.
Beleza? É basicamente isso. Eu espero que com essa aula eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas com vocês. Igual eu falei, não é uma aula muito difícil. É só para interpretação de gráficos e melhorar a interpretação de gráficos de vocês. Beleza? Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.